Hoje eu quero continuar o assunto que nós tínhamos começado sobre o perdão, porque o Senhor tem falado comigo a respeito do perdão, da importância que é perdoar. E eu quero falar de duas pessoas na Bíblia, muito importantes, o testemunho que elas deram de perdão. São duas pessoas conhecidas nossas, né? Muitíssimo conhecidas. Um deles está lá em Gênesis 37, né? Gênesis 37, e fala de um homem chamado José. José. Eu quero ler para vocês o versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o pegaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Então aqui nós temos uma situação muito triste. Essa passagem mexe muito comigo. José, aquele menino amável, adorável, o filho preferido de Jacó. E ele tinha sonhos, ele expunha os sonhos dele, ele não guardou o seu coração, né? A gente já falou sobre cuidar quem tem acesso ao nosso coração. José não tinha esse cuidado e ele deixava todos acessarem os sonhos do coração dele, e a consequência foi que os irmãos invejosos o venderam. Na verdade, os irmãos queriam matar ele, queriam tirar a sua vida. Mas um dos seus irmãos disse, não, nós não podemos ter esse sangue nas nossas mãos. Então, eles fizeram todo um teatro. Eles mataram um animal, passaram o sangue nas vestes novas de José, que ele havia ganhado do seu pai. E eles mentiram ao pai. José foi morto por uma fera. E eles, na verdade, tinham colocado ele num buraco, né, numa cova, numa cisterna. E aí os irmãos, ao invés de matarem, eles venderam José. E José foi vendido para o Egito. Então, a gente sabe a história. José chega no Egito, ele vai trabalhar com Potifar, ele é atacado pela mulher, ele resiste e ele é servo de Deus, ele não quis pecar. E por causa dessa atitude dele de servir a Deus, mais uma vez ele é colocado num lugar de desonra, porque ele vai preso, ele vai parar na cadeia. Mas lá dentro, mesmo naquele lugar de desonra, numa cadeia, ele é honrado por Deus. Então ele ganha a confiança daquele homem que cuidava da cadeia, e ele está lá servindo lá dentro, sendo abençoado também dentro daquele lugar. Então chega o momento que Deus tira José de dentro daquela cadeia, e José é colocado como um grande mandatário do Egito. Depois de Faraó, era José que comandava o Egito. Então ele foi colocado numa posição muito honrosa, e aí os seus irmãos, por estarem passando por um momento de fome, vão ao Egito negociar, buscar alimentos. E ali José, numa atitude tremenda, creio que usado pelo Espírito de Deus, ele se deixa conhecer pelos seus irmãos. Primeiro, ele tem umas atitudes, né? Eu quero que vocês leiam todo Gênesis 37. Eu quero que vocês leiam toda a história, até o capítulo 46. Eu quero que vocês leiam tudo, do capítulo 37 ao 46, para vocês conhecerem toda a trajetória de José. Teve momentos ali que ele meio quis castigar os irmãos. Ele fez algumas coisas que fizeram com que eles tivessem sentimentos, né, emoções mais ou menos como ele passou naquele tempo. Mas ele, usado por Deus, ele se deixa conhecer pelos seus irmãos. E aí ele os perdoa. Ele falou, talvez se vocês não tivessem me colocado naquela cova, não tivessem me vendido, eu não estaria aqui e a vida de vocês não seria salva. Então, uma atitude de perdão salvou toda a sua família. E eu quero dizer para você, mulher, talvez o seu perdão, o seu liberar perdão, vai respingar sobre a sua família. Talvez a sua família está passando por
tantas dificuldades e é só você perdoar. José, por ele perdoar os seus irmãos de tudo que eles fizeram para ele, chega um momento que ele estava num lugar, numa posição maior, onde ele pôde abençoar os seus irmãos e o seu pai. Então, eu quero dizer para você, o perdão, ele vai mudar a história até da tua família, das tuas gerações. Então, perdoe. Tome o exemplo de José, que tinha tudo para mandar até mesmo matar os seus irmãos. Eles nem iam saber. Eles achavam que José era aquele homem lá, líder lá no Egito, porque ele já se parecia, ele se vestia, se aparentava com os egípcios, mas ele se deixa conhecer quem ele era verdadeiramente. Então ele tinha todos os motivos para não perdoar os seus irmãos e ele libera o perdão. E eu quero falar também de outro exemplo que o Senhor gerou no meu coração, que eu precisava falar para vocês também, né? Que é muito importante, é uma pessoa também na Bíblia que eu sou apaixonada por essa história, por esse servo de Deus que ensinou tanto para nós. E ele tem um exemplo também de ser perdoado pelo próprio Jesus, que é Paulo. Então, lá em Atos 9, vai começar a contar a história de Saulo. Saulo, o perseguidor de cristãos. Quando Estevão, o primeiro mártir, né, foi assassinado, quando Estevão, ele foi morto pelos principais da sinagoga, pelos sacerdotes, pelos religiosos, Saulo estava lá. Ele era um jovem e ele estava lá segurando as capas daqueles que apedrejaram Estevão. Então Paulo, ele chegou no momento que ele odiava tantos cristãos. Jesus já havia ressuscitado e a igreja começou a ser perseguida. Começaram a matar os cristãos e Paulo tinha tanto ódio que ele pegava as cartas com os sacerdotes, dando a autorização para matar todos os cristãos que fossem encontrados, todos que fossem, esses aqui são cristãos, tá autorizado a matar. E a Bíblia diz que eram homens, mulheres e crianças. Eu perguntei na primeira ministração sobre o perdão. Você perdoaria alguém que matou alguém da sua família? Paulo, o apóstolo Paulo, que deixou todas as cartas que fazem a nossa doutrina, que nós seguimos, o evangelho que nós seguimos hoje, foi escrito por Paulo. O Espírito Santo inspirou Paulo a nos entregar todos esses ensinamentos que norteiam a nossa fé. Ele matava crianças. Então você imagina um perseguidor de cristãos que não poupava nem mesmo as crianças. E aí, o que acontece? Jesus aparece para ele. Essa história é maravilhosa, essa passagem é maravilhosa, eu me emociono sempre. Porque Paulo é encontrado por Jesus quando ele perseguia, quando ele estava a ponto de matar os cristãos. E aí você conhece a história, né? Eu quero que você leia toda a história lá no versículo 9 e também eu quero que você leia o 9, todo o capítulo 9, então vocês leiam para ver a história de Saulo. Então ali Saulo, ele está indo para Damasco e ele é encontrado por Jesus. O próprio Jesus aparece para ele como uma luz forte e ele cai de cima do cavalo que ele estava, e aqueles homens não conseguiram ver também o que aconteceu, porque era um clarão, uma luz do céu brilhou ao redor. E aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali Saulo reconheceu: o Senhor, né? Quem tu és? E ele falou: eu sou Jesus que você persegue. E daquele momento em diante, o Senhor Jesus transforma a vida de Saulo. Logo a gente vai chamar ele de Paulo. O nome dele foi transformado, a vida dele, o caráter e até mesmo o nome dele muda, né? Por quê? Porque ele se converte. E aí quando Ananias, né, é aquele cristão, Jesus aparece para ele e fala para ele: vai aparecer um rapaz aí, ele é o Saulo.
aquele Saulo que quer te matar. Você vai receber ele, vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. E aí, Ananias também, com medo, ele perdoa. Ele também perdoa. Quando ele viu que Jesus fala com ele e diz para ele, receba ele, esse assassino de cristãos, receba ele, ore por ele. Ele vai ser cheio do Espírito Santo e ele é um vaso que eu vou usar. Então ali, Ananias recebe Paulo, Paulo é curado e o resto da história você conhece. Então eu quero dizer para vocês, mulheres, Jesus nos perdoa. Pode ser o pior pecado, pode ser a pior situação. Muitas vezes eu vejo vídeos, né, de pessoas testemunhando, eu estava no presídio porque eu matei uma pessoa. Eu estava no presídio porque eu assassinei, porque eu fiz coisas horríveis. E hoje eu estou pregando a palavra. Pastores que eram assassinos pregando a palavra. E eu vejo muito julgamento. Ah, mas essa pessoa era um assassino. Ah, e da onde que mudou? Paulo era um assassino. Então nós precisamos parar de julgar as pessoas com aquele julgamento humano, com aqueles nossos olhos humanos, porque da maneira que julgamos seremos julgadas. E começamos então a perdoar. Comece a perdoar, comece a liberar perdão. Tome exemplo, Jesus nosso exemplo. Nós temos José, nós temos Paulo. O próprio Jesus perdoou Paulo. Então Ananias, inspirado por Jesus, perdoa aquele que era o ofensor. Então nós precisamos também, mulheres, sair dessa posição de julgamento e condenação e começar a liberar o perdão, porque o perdão vai nos fazer livres também. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você seja essa mulher que perdoa, independente daquilo que fizeram, perdoe. Amém?